E aí, pessoal, tudo bem? Bom, logo na primeira rodada o Campeonato Brasileiro já teve um dos jogos mais aguardados, que é o confronto entre o Atlético Mineiro e o Flamengo, né? O Flamengo que ganhou tudo no ano passado, ali com quase tudo, né? Não ganhou a Copa do Brasil. Com o Jorge Jesus, jogando futebol bonito, legal, com um elenco estelar, tudo, enfrentando o Atlético, que tentava ser um desafiante ali, né? Porque contratou o Jorge Sampaoli, contratou jogadores para tentar fazer frente ao Flamengo. Ainda é um time no papel inferior, mas ali tentando ter uma proposta parecida, fazer algo numa versão que o Santos fez ano passado com o Sampaoli, mas até melhor, porque tem mais investimento no elenco. E logo de cara o Atlético venceu o jogo no Maracanã, né? E venceu de forma que deu a sensação de que pode ser sim um perseguidor mais viável ao Flamengo, um time que faça sombra. Eu ainda acho que o Flamengo é favorito, tá? Eu ainda vejo o Flamengo como um time com mais condição num campeonato longo de 38 rodadas acabar levando o título, assumir a liderança e ter mais condições de fazer um campeonato mais longo ali, ter um elenco mais forte. Mas o Atlético se apresentou como realmente um candidato viável a ser uma sombra, um perseguidor, aquele time que mais fica perto do Flamengo no campeonato, né? Porque o Atlético a gente vê ele num bolo ali com Grêmio, Inter, Palmeiras ali de times, e daí a questão de saber se o Atlético do São Paulo atinge o seu potencial, para saber se ele pode se destacar desse grupo. O Grêmio tem a questão de jogar para valer ou não brasileiro, né? Porque o Grêmio normalmente não joga. E esse jogo mostra que o Atlético, pelo menos nesse jogo, atingiu seu potencial. No seu campeonato inteiro, mas nesse jogo atingiu seu potencial, porque jogou bem e mereceu vencer. Até porque soube se adaptar às questões do jogo para dominar o Flamengo em determinado momento e consolidar a sua vitória. O Domenech Torrent coloca logo de cara um time parecido, o time do Jorge Jesus. Trocou o Gustavo Henrique pelo Léo Pereira na zaga, o resto é o time do Jorge Jesus, que vinha jogando, né, aquele 4-2-3-1, que às vezes é 4-4-2 e que às vezes é 4-1-3-2, né? Mas não mudou muito o jeito de jogar o time, marcação alta, né, marcando mais saída de bola também, como o Jesus gostava de fazer e o Torrent gosta de fazer também. E no começo até dá uma apertada no Atlético. O Atlético, como um bom time de São Paulo, ele mudou bastante em relação ao jogo anterior. Vem com 3 zagueiros, né? O Igor Rabelo, o Júnior Alonso e o Gabriel. 5 no meio de campo, né? Mas aí o Natan centralizado, mas com liberdade para chegar na frente, e às vezes funcionando quase como um terceiro atacante, entrando pelo meio. Alan Franco e Alan. E nas laterais, né? Nas alas, né? O Guga e o Guilherme Arana, que eram os laterais quando joga com a linha de 4. O Flamengo no começo aperta a saída de bola, cria alguns problemas para o Atlético, e o time cria algumas oportunidades, e o Atlético assim se atrapalha um pouco, né? O Flamengo perde muito gols que não costumam perder. Bruno Henrique perde gol, Arrascaeta perde gol, Gabigol perde gols que eles não costumam perder, né? E talvez isso seja um pouco empáfia, talvez, mas eu acho que tem mais, na verdade, falta de ritmo de um time que ficou 2 semanas e meia parado. Então o Flamengo ali deu momentos que pareceu um time sem tanto ritmo de jogo, sem tanto tempo da bola em algumas jogadas ali, com o pé um pouco descalibrado, para passes também. Então isso também acho que soou um pouco ao Flamengo. E o Atlético deu sorte um pouco nesse começo, mas com o tempo o Atlético vai crescendo no jogo. O Atlético em nenhum momento deixa de jogar, e isso é interessante. O Atlético não ficou ali, como vamos enfrentar o Flamengo? Todo mundo atrás? Vamos congestionar o meio de campo? Vamos jogar no contra-ataque? Não. O Atlético jogou bola, fez o seu jogo também. Quando conseguia, depois consegue começar a sair jogando melhor, começa a atacar e começa a aproveitar os espaços atrás que o Flamengo deixava. Acaba fazendo um gol num cruzamento que o Felipe Luiz acaba metendo para dentro sem querer, um gol contra, e depois uma grande chance que acho que o Savarino bate e o Diego Alves faz uma boa defesa, cara a cara ali. Então o Atlético também cria suas oportunidades boas no primeiro tempo, e o primeiro tempo termina até equilibrado, depois de um início com o Flamengo mais perigoso, mas o Atlético criando seus espaços, não tendo medo de aproveitar vulnerabilidades do Flamengo. E daí, eu acho que daí tem uma outra questão que entra no jogo. O Flamengo tem o tempo que ficou parado. O Atlético vinha num ritmo melhor, inclusive fazendo jogos importantes contra o América, né? Porque é um adversário de Série B, então é um adversário de nível técnico melhor aí para quem tá jogando estadual. E o América desafiou o Atlético, né? Então o América testou o Atlético, isso foi importante.
E além disso, o Flamengo talvez não tenha feito a melhor preparação para esse jogo, porque ficou 1 semana e meia sendo treinado pelo Maurício Souza, né, que é o técnico do Sub-20, que virou o técnico interino do time principal ali para ficar treinando enquanto a diretoria estava procurando um novo treinador. Então ele não deve também ter feito um treinamento tão específico assim, porque ele sabia que ele só estava fazendo uma manutenção de trabalho, né, então fazendo as atividades ali para manter o que se tinha, até chegar o técnico novo e fazer o seu treinamento. Ele não tinha obrigação de preparar o time para o jogo contra o Atlético. Então eu imagino que ele não tenha feito muito isso, e nem faria muito sentido mesmo. E depois vem o Domenech, que daí já tem que fazer a preparação para o jogo contra o Atlético, mas ao mesmo tempo ele está conhecendo o elenco, está conhecendo os adversários também, ele está tendo que conhecer todo mundo, né? Então a preparação talvez não tenha sido, por mais que receba relatórios, tenha visto muitos vídeos de tudo, ainda é um processo ali que foi um pouco quebrado, né? Que não foi tão natural quanto normalmente é. Então o Flamengo vem com o seu jogo, e ainda o Domenech tentando entender o jogo do Jorge Jesus e tentando implementar o jogo do Jorge Jesus, que não é necessariamente o jogo dele, né? Enquanto isso, o Atlético veio bonitinho ali para jogar contra o Flamengo. O São Paulo conhece bem o Flamengo. No ano passado teve 2 duelos contra o Flamengo em que ele foi muito bem. Perde o primeiro no Maracanã fazendo um bom jogo. O Flamengo mereceu ganhar, mas foi um bom jogo. O Santos desafiou bem o Flamengo. E depois o Flamengo ganha de 4-0, até um jogo que o Flamengo já estava com a cabeça no Mundial de Clubes, mas o Santos jogou um bom futebol ali e ganhou bem do Flamengo. Então o São Paulo já conhecia muito bem as armas do Flamengo. Então ele já montou o time pensando em alguma dessas vulnerabilidades, né? Como, por exemplo, aproveitar espaços na defesa, não ter medo de atacar o Flamengo, mostrar que o Flamengo se sente incomodado se você não tiver medo dele, né? O jeito de pegar o Flamengo não é ficar lá atrás, tomando pancada lá, esperando a bola não entrar para ver se consegue fazer uma coisa. Não, é agredir o Flamengo também, é devolver, né? Então o Sampaoli teve uma leitura muito boa, e tanto é que quando ele sai do campo depois do jogo, ele dá um sorrisinho, e a câmera pega bem o sorrisinho dele. Então, é um sorriso maroto ali de quem aprontou, de criança levada, criança que aprontou, porque ele sabe que ele foi bem. No segundo tempo, ele ajusta mais a marcação, o Atlético começa a fazer uma marcação alta no Flamengo, e começa a se aproveitar e começa a espaçar o Flamengo. O Flamengo começa a ter dificuldade, e ao invés de jogar um time mais compacto, que é uma coisa que o Domenech defende muito, né, entre a primeira e a última linha tem um intervalo curto ali, 30 metros, ali todo mundo compacto, o Flamengo começa a se espaçar. Ou seja, isso exige que passes sejam mais longos, a saída precise de mais esticões, e o Atlético tira vantagem disso e começa a pressionar o Flamengo, criar oportunidades no segundo tempo, acaba não convertendo nenhuma, mas no segundo tempo o Atlético vence o Flamengo em finalizações certas. 3-0 para o Atlético em finalizações certas no segundo tempo. Em finalizações totais fica 6-5 para o Flamengo, mas das 6 só uma, né, nenhuma foi certa. Então o Atlético começa a apertar o Flamengo, e nisso espaça ainda mais, porque o Flamengo começa a ter dificuldade ali de ligar o jogo. E daí acho que vai um erro do Torrent, que é um erro compreensível de quem está conhecendo o time agora, né? Ele faz alterações que no final das contas foram muito ruins. Ele alterou mal o time, né? Ele tira o Gerson, tira o Everton Ribeiro e tira o Arrascaeta. Não tudo de uma vez, né? Uma de cada vez, mas ele tira o Gerson, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, e coloca o Vitinho, o Pedro e o Michael. Ou seja, ficou com um monte de atacante no time, né? Ficou com um monte de jogador de frente, mas ninguém para armar, ninguém para pensar o jogo, né? Só tinha o William Arão ali no meio de campo. Então, esse espaçamento do Flamengo ficou maior ainda, porque o meio de campo do Flamengo ficou muito frágil, porque não tinha jogadores de criação naquele meio de campo mais, e nenhum jogador de ligação com a qualidade do Gerson. Enquanto isso, o Atlético foi aproveitando. No final do jogo, o Flamengo até tá 1-0 só, tudo. O Flamengo até faz uma abafinha lá no Atlético, não consegue acertar o gol, né? Mas tenta fazer um abafa ali, cria um volume de jogo, fica em cima da área, mas também não cria nada. Por quê? Porque o Flamengo ficou com muito jogador de frente. E daí, eu até desculpo o Torrent, porque ele não conhece os jogadores.
Tá conhecendo agora, né? Então, por exemplo, ele sabe que o Vitinho é um jogador atacante de lado de campo. Agora, ele não sabe completamente o quanto o Vitinho pode se adaptar a uma função de armação, ser de repente um jogador construtor pelo lado, ou ele ser um jogador mais velocista. Ele sabe que o Bruno Henrique e o Gabigol tem um entrosamento bom, tabela, um ajuda o outro, um às vezes volta para dar uma assistência para o outro, mas ele não sabe o quanto isso pode ser transportado para uma função de construção de jogada, né? O Pedro, tudo bem, o Pedro é centroavante, imagino que ele saiba que o Pedro seja o jogador mais de frente. Então ele não tem ideia completa de como esses jogadores se encaixam em outras funções ou como eles se encaixam juntos. Então ele fez uma aposta, ele tentou botar mais jogador de frente, mas não funcionou, né? E nisso o Atlético acabou tendo um controle bom no segundo tempo, só no finalzinho que o Flamengo dá uma apertada ali, mas também não consegue criar muita coisa. Esse erro do Torrente aí eu acho que é bem perdoável, tá? O Jorge Jesus, que acertou muita coisa na passagem dele no Flamengo, lá no comecinho, ele também erra, né? Naquele jogo contra o Emelec em Guayaquil, quando ele tá com um monte de desfalque, né? Arrascaeta machucado, acho que o Everton Ribeiro tava machucado também, daí ele bota o Rafinha de meia direita, meia aberto pela direita, e o Rodinei pela lateral direita. O Flamengo tem um monte de problema defensivo naquele jogo e perde por 2-0, toma um susto danado e tem dificuldade para conseguir a classificação no jogo de volta. Foi um erro de julgamento do Jesus naquele momento, porque ele estava conhecendo o time, ele não conhecia tão bem os jogadores, então é normal isso acontecer, mas depois que ele passou a conhecer e depois que ele viu o que aconteceu, ele não repetiu o erro, né? Então o Torrente, vamos ver se ele não faz mais isso, ou se ele fizer, ele vai de repente preparar melhor o time para uma situação em que coloque todos esses atacantes juntos. Então fala, olha, se eu botar todo mundo aqui junto, assim, todo mundo jogando, Bruno Henrique, você fica aqui, Vitinho, você fica aqui, vamos fazer uma jogada assim, assim, assado. É assim que a gente constrói a jogada nessa formação. Daí ele treina e daí de repente vê se isso funciona. Hoje não funcionou, acho que foi uma coisa mais que ele teve um julgamento ruim. Isso não tira em nada o mérito do Atlético, porque o Atlético soube entender onde o Flamengo era vulnerável, até aproveitando que o Flamengo não tivesse o melhor ritmo e que o Flamengo aí teve um técnico que fez substituições que acabaram fazendo com que o time ficasse meio sem meio de campo, e daí o Atlético dominou, sobretudo no segundo tempo, e ainda teve um time com um meio de campo bem parrudo, com 3 zagueiros para poder liberar os 2 laterais, para poder explorar espaço ali, tanto que o Guilherme Arana foi o melhor jogador em campo ali eleito, e eu concordei com a escolha. Então foi um jogo legal ali para ver o potencial desses dois times. Ainda acho o Flamengo favorito, mas acho que o Atlético mostrou força, mostrou ser um time interessante ali, que pode realmente fazer o que se espera, que é virar um protagonista ali, brigar por vaga direta na fase de grupos da Libertadores e eventualmente virar uma sombra do Flamengo na classificação ao longo do campeonato, que é o que o Atlético pensou quando contratou o Sampaoli, tá? Então, acho que é isso. A rodada ainda teve outras coisas ali, vou falar depois, né? Nessa segunda faço um vídeo aí falando sobre a confusão do Goiás e São Paulo, né? E sobre protocolos ali, porque esse campeonato começou já com muitos problemas e talvez tenha que se pensar seriamente em como em resolver. Não é uma coisa mais complicada ali, tem a ver até com, de repente, reestudo dos protocolos de segurança, tudo que está com muito buraco, né? E teve muito corintiano que pediu para fazer um vídeo comentando a parte do Corinthians na final do Campeonato Paulista, para falar um pouco da derrota do Corinthians. Como teve muita gente que pediu, que eu vou fazer, tá? Às vezes eu evito falar também muito de Corinthians, São Flamengo, sei lá o que, não falar tanto assim, de repente quando tem outros assuntos. Mas então eu vou fazer mas eu vou fazer acho que mais pra terça-feira, tá? Ou quarta-feira de manhã, alguma coisa assim. Daí eu faço, mas eu acabo fazendo um sim, tá bom? É que tem assuntos mais quentes aí do Campeonato Brasileiro, então eu vou dar prioridade a esses. Tá? Mas é isso então. Se gostou, dá um joinha. Não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificações. E não esquece de entrar lá no canal da ESPN Brasil no YouTube para ver o vídeo que eu gravei com o Elton Serra discutindo a situação do Bahia, tá? Vou deixar aqui, vai aparecer quadradinho aqui daqui a pouquinho nesse vídeo aqui, para um vídeo em que a gente ficou 1 hora só falando do Bahia, do clube Bahia, da situação do Bahia, do Roger, tudo, né? E para discutir um futebol um pouco aí fora das pautas mais comuns no noticiário nacional, tá bom? Tchau, tchau.